Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, bom dia para você, meu irmão, minha irmã, você ligadinho conosco aí pela nossa Rádio Semear, muito bom dia. Hoje eu tô acompanhando aqui, né, chegando um pouquinho depois, mas a causa nobre, né, trabalhando aqui, né, arrumando arrumando as coisas, né, para poder entrar aqui com os irmãos, né, procurando sempre fazer o melhor, né, e extrair o melhor dessas ferramentas que a gente tem aqui, né, e trazer para os irmãos coisa boa, né, coisa boa. A gente sempre tem às vezes a gente tem alguns confrontos aqui com a tecnologia, mas sempre procurando superá-la, né, sempre procurando a gente está sempre procurando superar a tecnologia, tirando dela tudo que tudo que ela pode nos oferecer e um pouco mais, né? A gente não tem a condição de dar conta disso, mas à medida que a gente tem condição de extrair, a gente vai procurando extrair o melhor. E eu quero começar o dia, né, agradecendo os meus irmãos, né, que diariamente nos acompanham, o pessoal que estão ligados aí com a programação da rádio. Gente, que coisa boa, viu? É uma gratidão que eu tenho por cada um de vocês, por estar aí com a gente em toda essa jornada, durante todo esse tempo, né? Eu fico perguntando, Senhor, devo continuar? E aí os feedbacks que eu tenho me desafiam, né? Graças a Deus, né? Irmã Noemi, bom dia, né? Só agora chegou a notificação, é só agora que eu conectei realmente, né? Comecei o programa. Graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Pai de Cristo, a todos os amados irmãos que estão acompanhando o programa, abra sua Bíblia pela Rádio Semear. A irmã Noemi que já está, também estou atrasada, agora que estou no metrô, rumo a Copacabana. Na verdade a gente nunca está atrasado, né? Tá tudo tá tudo certo. Deixa eu soltar a transmissão aqui também pelo nosso Instagram, né? Nosso Instagram, graças a Deus, né? Vai aí, sinal para todo mundo poder nos acompanhar em todos os lugares. Onde quer que você esteja, você pode acompanhar a programação da Rádio Semear, né? Tranquilamente, né? Em qualquer lugar que você esteja, no Brasil, fora do Brasil. Uma das melhores coisas que fizeram foi esse negócio das web rádio, né? A internet leva a palavra de Deus para tudo quanto é lugar, né? E hoje, né? Hoje é uma coisa sem volta. Eu só quero que o Senhor me permita, né? Ter um estúdio, né? Vamos dizer, um estúdio em definitivo para rádio, uma coisa bem montada, onde a gente possa usar mais ferramentas, né? Com mais qualidade. Ter alguém, inclusive, né? Para nos ajudar, né, nos ajudar nesse desafio aí, né, aqui no programa, como nós tínhamos antes, né, tínhamos o Bruno com a gente, né, quem sabe um dia o Senhor permite, até o Bruno volta aqui estar com a gente novamente, né,
A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe quantas voltas o mundo dá. E em cada uma dessas voltas, Deus está sempre a trabalhar, né? Sempre a trabalhar para que a glória dele seja evidenciada por todas as pessoas em todos os lugares, no mundo inteiro. Graças a Deus, né? Mandar um abraço para o meu irmão Rendal, né? Esperar ele chegar, ele dar o sinal de vida aí no Brasil, para a gente retomar aqui os nossos bate-papos, né? Nossos bate-papos falando a respeito de evangelismo, né? Nosso foco vai ser evangelismo, tá, meus irmãos? Porque é do evangelismo que é do evangelismo que flui todas as coisas, né? Todas as coisas. E eu fico muito grato a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede, né? A irmã Noemi está dizendo aqui que ela e o Severo pegam muito trânsito, né? Gente, é verdade, né? Hoje de manhã eu saí para levar a Cláudia, né? E também enfrenta essas coisas, só que é pertinho, né? Aí eu fui dar uma voltinha, ainda, e aí fiz ainda a corrida, e agora estou aqui de volta, né? Fiz uma corrida aí, graças a Deus. A gente não para, né, meus irmãos? A gente sabe que a gente tem muita coisa para a gente dar conta, e aí é assim, sabe? Muita correria, muita demanda, e eu dou graças a Deus, né? Graças a Deus porque tenho essas demandas aí para dar conta, e é assim, fantástico, né? Bom, é onde a gente pode estar eu vou dizer assim, né? Se edificando. Rapaz. Está se edificando, se fortalecendo, e assim, né? Dando continuidade ao projeto de Deus, né? Projeto de Deus que, graças a ele, né? Continua. É interessante quando a gente pensa sobre a obra de Deus, que Deus está o tempo todo trabalhando, né? E às vezes a gente pensa assim, eu quero que você não se escandalize, né? Deus está trabalhando só por meio da igreja. Meus irmãos, não se iludam com isso, não. Deus usa toda a criação dele para trabalhar para ele. A única coisa que é exclusiva para a igreja, ou da igreja, é a pregação do evangelho. A mensagem de salvação foi entregue exclusivamente para a igreja. E aí é que está a nossa responsabilidade, né? Se a gente não fizer esse trabalho, quem vai fazer, né, meu irmão? Deixa eu levantar mais essa cadeira aqui. Se a gente não fizer esse trabalho, quem vai fazer? Então é importante a gente pensar que é a nossa responsabilidade. Se Deus vai cobrar de alguém, é de nós. É nós que vamos precisar dar conta. Não precisar dar conta de sair, tá bom? Então que a gente fique bem atento com essas coisas, porque vai que Deus, ele chega a hora de prestação de conta e a gente tá lá, Senhor, sabe? Então, cada um de nós vai prestar conta. Estamos fazendo o quê? Então, para a gente estar pensando sobre isso, né? Deixa eu ver aqui mais. Severino e eu pegamos muito trânsito até a Tijuca. Bom dia, meu amado irmão Valdizan. Graça e paz sobre você e todos os teus ouvintes. Estamos conectados com a Rádio CMA, aproveitando cada oportunidade de prestigiar e divulgar essa grande obra. Amém, irmão? Amém.
Sabe que... Não vou falar nada não, deixa pra lá, né? Vamos em frente. Sebastião Andares, né? Andres, né? Andres, ligadinho conosco pelo o Telegram. Gente, olha, final de semana abençoado. Creio que o seu também não foi diferente. Pudemos ter esse momento especial com os irmãos cultuando. A minha reunião aqui no culto resume-se eu, Cláudia, Daniela e Melissa, né? Então a gente está se reunindo em casa. Mas ontem, depois, na parte da tarde, à tardinha, nós fomos visitar os irmãos, né? Aparecido, a Iraci, né? O Dodô e a Iraci, né? Como é conhecido, né? Tivemos a oportunidade de conversar um pouco com eles, nos encorajar, né? Orarmos juntos, também estarmos falando das nossas dificuldades, nossas lutas, né? Que são constantes. E foi muito bom estar com os irmãos, né? Graças a Deus. Eu oro a Deus para que eles continuem sempre firmes, todos nós possamos estar mirando naquilo que é a vontade do Senhor, né? Continuarmos aqui na rádio denunciando nossos erros, nossas falhas e pedindo aos irmãos, né, que tenham paciência com a gente, né? É verdade que a gente não gosta de que ninguém fale dos nossos erros, às vezes a gente não gosta nem de admitir os nossos erros, né? Mas é importante a gente estar falando, porque a gente dá uma oportunidade para os irmãos estarem também refletindo, né? Às vezes o irmão olha e diz, não, gostei disso não, o irmão tá falando coisa errada aí, não sei o que. Porque nem tudo que eu falo, né, tá acontecendo em todas as congregações. Existe alguma coisa que a gente denuncia aqui que tem sido algo que está em todas as congregações, mas tem algo que é específico de algumas congregações, né? E eu estou falando só das congregações da Igreja de Cristo mesmo, tá? Essas que se mantêm aí mais ou menos na sã doutrina, tá bem? É dessas que eu estou falando, né? Essas que estão aí já desviadas, né? Eu não coloco no grupo não, aqui nos meus comentários, minha denúncia não é contra esse não. É quanto aos que estão mesmo querendo fazer a coisa certa, tá bom? Então é a esses que eu me direciono. E é a esses que eu peço, tenham paciência, observem, acolham essas coisas, não para escandalizar do irmão Valdizan, mas converse aí com a palavra de Deus, procura ver se tem alguma coisa mesmo para melhorar. E melhora, irmão, às vezes a gente de tanto fazer a coisa da tradição, a gente acha que aquilo é o certo. E hoje eu quero, inclusive, compartilhar com vocês um momento muito triste da vida de Israel, mas dando sequência àquilo que eu falei na sexta-feira, diz o seguinte, leitura que eu fiz hoje com Cláudia, né? A gente fez hoje, e em Jeremias, no capítulo 44, eu acho que é o 44, irmãos, no capítulo 44, essas pessoas já estão no Egito. E a palavra do Senhor vem a Jeremias para ele proclamar para aquelas pessoas. Ele vai ali no prédio, no templo, né? Bom dia, Rochinha, que Deus abençoe, meu irmão. Acho que amanhã a gente vai estar junto aqui. Amém. Obrigado pela parte que me cabe, pela honra que você me dá, né, estar aqui com a gente. Bom dia. Então, Jeremias já está no Egito e Deus fala com ele, olha, dá esse recado aí pro pessoal. E Jeremias vai dizer pro povo, né, que Deus vai trazer o rei da Babilônia para botar o trono ali, vai se apoderar daquilo ali, aquele pessoal tudo vão morrer, e faz um apelo, né, para eles obedecerem a Deus. Gente, é incrível
E o pessoal diz assim, olha... Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes têm feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. Consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Aí, gente, é assim, é uma coisa bem satânica mesmo, né? Porque você vê que aqui as mulheres já se levantam contra o profeta, né? Aqui as mulheres já se levantam contra o profeta e começam a discutir com o profeta porque elas faziam os bolos, as oferendas e juntamente com seus maridos. Aí você vê outra coisa, né? A liderança, né, desses lares na questão espiritual tinha saído dos homens e agora eram as mulheres que lideravam. Elas faziam o bolo, faziam as oferendas e os maridos iam junto, né? É um momento complicado da gente pensar, né? E pior do que isso, irmãos, é pensar que hoje em dia muitos lares de nossos irmãos mesmo, como eu estou falando, desse grupo que eu estou falando, é liderado pelas mulheres, né? São as irmãs que puxam o carro. Eu não estou falando para idolatria, para coisa errada, mas eu estou falando que os irmãos são tímidos na questão de chamar as esposas, os filhos para ler a Bíblia, na questão de ter a iniciativa com relação às atividades espirituais, às vezes até para puxar um assunto bíblico para compartilhar em casa, conversar, organizar um plano de leitura. Então muitas vezes a gente vê que os irmãos são tímidos. Eu falo os irmãos porque eu não sou assim, tá bom? Eu digo que eu não sou assim porque aqui em casa a gente já tem um entendimento, mas eu sei que muitos lares as irmãs gostariam que o marido tomasse a iniciativa, né? E os maridos, infelizmente, eu não sei porquê, gente. Tudo começa no começo, né? Claro. Então, quando eu comecei meu relacionamento com Cláudia, que já era para casar, quando eu comecei meu relacionamento com Cláudia, a gente leu aquele livro do Jaime Kemp, né? O título do livro Antes de Dizer Sim, né? E uma das coisas que o Jaime fala naquele livro é a importância de começar a desenvolver o devocional no namoro, né? Naquele período antes do casamento, para que já entre no casamento com aquele hábito, com aquele costume. Porque se você não começa agora, ou nesse período, é muito difícil você começar depois. Então já estabelece ali as questões espirituais, já coloca no lugar, e as demais coisas que puder colocar já em ordem, já coloca, porque, meu irmão, minha irmã, nós estamos dentro de uma batalha, né? Uma batalha espiritual, e tudo que o diabo quer nos tragar, nos destruir, nos afastar, vamos dizer assim, né? Das coisas boas, das coisas de Deus. Então, não dá pra gente baixar a guarda. Então, já coloca esse ódio. E os irmãos, uma coisa que estabelece um marco muito bom. Se você, meu irmão, minha irmã, de repente tem vivido dessa forma, sem uma liderança, sem se colocar na brecha como Deus quer, né? Você pode começar a fazer isso, meu irmão, pedindo perdão para sua família. Reúne todo mundo, confessa o seu erro, o seu pecado, pede perdão para os irmãos, pede apoio deles para começar, né? Para começar. E começa. Irmão, mas como é que eu faço? Sei lá, leia a Bíblia junto. Não vai sentar para ler a Bíblia todinha, né? Que aí você mata todo mundo, já morre também, né?
leia, sei lá, um capítulo, leia um parágrafo, converse de acordo com a sua família. De repente começa a pensar nas palavras dos versículos. O que essa palavra significa? Tem uma palavra que eu não entendo, né? Então o que significa isso aqui? Vamos ver o que significa. Aí começa aquela conversa, né? Que com certeza vai edificar, né? Vai produzir o conhecimento. Agora, sua família é uma família que não tem essa destreza toda para examinar as palavras, começa só lendo, né? Só lendo a Bíblia e pronto, ora. Se for o caso, alguém quiser, né, já canta, tira um cântico ali. Mas, por favor, né, vamos desenvolver hábitos espirituais nos nossos lares. E vamos, senhores, homens, vamos nos levantar para levantar a bandeira, né, para tomar a dianteira dessas coisas. Isso é muito importante, muito necessário. E eu digo para você, muitos lares estão aí padecendo por falta dos irmãos tomarem a posição de liderança e de responsabilidade que é deles nos seus lares, né? Então eu digo isso com tristeza, mas com muito amor também, né? Desejando que os irmãos abracem essa ideia. Se necessário for, meus irmãos, abra mão de alguma coisa, né? Tem irmãos que eu já vi casos de pessoas, não vou nem falar assim, irmãos, que às vezes levanta 5 horas da manhã para antes do trabalho fazer a caminhada, né? Fazer uma caminhada. Vejo outros que saem do trabalho e vai direto para academia, né? Então, e aí eu pergunto, qual é o tempo que tem para as coisas espirituais, para se fortalecer, para se encorajar? Olha, eu particularmente, eu não tenho nada contra, mas eu penso que nós, né, tirar o nosso tempo e nosso dinheiro para ir para academia, bom, tem irmãos que vai me jogar pedra, graças a Deus eu estou aqui, não dá para chegar em mim, mas eu acho que a academia não é um bom ambiente para nós. Você sabe por quê, né? Eu acho que, irmão, mas isso é preconceito. Bom, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu não tenho problema nenhum com isso. Meus irmãos já chegaram para dizer, irmão não deve ir à praia, né? A não ser que não tenha ninguém na praia ali sozinho. Eu não sei. Gente, a coisa está no coração do homem, né? Agora, esse irmãozinho que não tem hábitos espirituais, esse irmãozinho que não tem assim, uma intimidade com a palavra de Deus, aí passa o dia no trabalho, né? Longe da família, longe da esposa ou do esposo. Aí sai do trabalho, vai para academia, onde tá todo mundo ali se expondo. Então, eu não sei, irmão. Essa é só a minha observação. Não considere, se você não concorda, nós somos irmãozinhos do mesmo jeito, tá bom? Mas eu penso que é meio complicado, né? Mesmo a gente tem visto tudo isso. Bom, vamos em frente. Hoje, eita rapaz, hoje, meus irmãos, nós vamos falar da Nova Jerusalém. Nós vamos falar da Nova Jerusalém, nossa morada, essa cidade linda e maravilhosa, onde a gente vai eternizar. Vamos eternizar, e eu quero lhe convidar, vamos valorizar essa caminhada até a entrada na Jerusalém Celestial, porque vale muito a pena. E nós vamos falar muito sobre isso hoje. Eu quero convidar você, se você pode, né, abre a sua Bíblia. Se você não pode, abre os seus ouvidos. Se você ainda se achar, abre o seu coração. E vamos então mergulhar nessa palavra abençoada. E vamos nos fortalecer, nos animar, nos alegrar, porque a batalha é grande, mas a vitória é certa. Vou trazer aqui o momento comercial. E na sequência eu volto para a gente estar falando aí a respeito da cidade santa, Nova Jerusalém, povo vitorioso, aqueles que esperam com perseverança a volta do Senhor. É verdade, você está ouvindo aí a Rádio CMA e também assistindo, né? Assistindo a nossa programação aqui. Quem quer nos acompanhar, tá no aplicativo aí da rádio. Então,
Você pode nos acompanhar pelo nosso aplicativo mesmo. Tem a câmera do estúdio aí, onde você pode acompanhar nossa programação com imagens, né? Com as imagens aqui do estúdio. Então, seja no aplicativo, seja nas redes sociais aí, você está convidado, você está convidado a estar conosco a partir de agora, fazer dessa imersão na palavra de Deus. Bom, Apocalipse, no capítulo 21, a partir do versículo 9, vamos botar os olhos aí nessa... A gente já viu um pouco aqui sobre a origem, essas coisas todas, a gente já viu, né? A igreja vitoriosa, o povo de Deus, a esposa do Cordeiro, que é aí retratada, né? Em vários textos do livro de Apocalipse, mas em especial aqui nesse finalzinho. Também nós temos aí uma imagem muito bem trabalhada no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, né, e 23. Nós temos aí também em 2 Coríntios, né, 11, versículo 2. Uma coisa maravilhosa que a gente não pode passar por cima é a origem dessa igreja, né? De onde originou essa igreja. A gente tem no mundo religioso as igrejas, né, vamos dizer assim, as igrejas, as denominações que são originadas de vários lugares, de várias pessoas, de vários momentos assim, vários grupos, né? Mas a igreja do Senhor, ela se origina nele mesmo. Ela se origina nele mesmo. É Deus a origem dessa igreja, da igreja que desceu do céu, né? A igreja que veio do céu para a terra, vinda da parte de Deus, né? E aí, gente, nós pecadores, até para termos a noção do que realmente é isso, a gente tem que se esforçar muito, viu? Rapaz, não é brincadeira não. Mas eu, particularmente, olha, eu sou muito grato a Deus. Por quê? Porque Deus, gente, ele nos colocou em um patamar, em uma condição assim maravilhosa, sabe? Nos deu essa oportunidade fantástica, né? De podermos fazer parte da sua família, né? Estarmos junto com ele. E agora é para sempre, né? É só permanecer e vai ser para sempre. Então, a igreja tem uma origem em Deus. E a igreja, né, tem uma característica, um caráter santo. Santo como Deus é santo. E aqueles que ainda não estão nesse processo, devem se esforçar para estarem nesse processo, né, de santificação. A igreja do Senhor é santa, é dedicada, totalmente separada, exclusivamente para o Senhor, né? A mira da igreja, deve estar o tempo todo na glória de Deus. E tudo quanto nós fizermos deve ser feito para glorificar o Senhor. Para glorificar o Senhor. Às vezes a gente fica pensando que existem algumas coisas que a gente faz para glorificar a Deus e outras não. E é verdade. Agora, tudo que a igreja faz precisa ter como propósito glorificar a Deus. Porque tudo que a igreja faz, ela cumpre com a função dela, ou deve cumprir com a função dela. Por exemplo, vamos fazer... O que a igreja vai fazer amanhã, ou sábado? Nós vamos fazer sábado uma reunião de homens. Ok. Então eu vou dizer para você, essa reunião de homens, ela precisa cumprir o objetivo principal. Ela tem em mente o objetivo principal. Qual é o objetivo principal da reunião de homens? É o evangelismo. Não, irmão, não é planejamento, é liderança da igreja, não. A reunião de homens tem que ter como propósito principal o evangelismo. Agora, esse é o alvo daquele grupo.
Agora, como é que a gente vai fazer para alcançar? Então, o que acontece? A reunião dos homens, ela prepara homens, instrui homens, capacita homens para atingir aquele objetivo. Aí, quem participa da reunião de homens? São só os homens mais maduros? Não. Todos os homens. É do sexo masculino? Vai. O ideal seria, eu vou até acrescentar essa metodologia, né? O ideal seria se cada homem que vai para a reunião de homens levasse alguém até que nem fosse cristão, ou que se fosse novo cristão. E qual é a ideia? A ideia é que esse novo cristão que está sendo levado, ele seja também alguém que está sendo acompanhado por aquela pessoa. Para quem assistiu o filme A Forja, vai entender melhor o que eu estou falando. É aquilo ali, irmãos. É aquilo ali. Paulo levou Timóteo com ele. Barnabé levou Paulo com ele. Então alguém tem que pegar pela mão e levar. Bora, meu filho. Você lembra daquele motor a combustível antigamente que a gente fazia assim com a manivela para pegar? Tem irmão que a gente precisa rodar muito a manivela para pegar. Não pega de uma vez assim, rapidinho. Não é um motor elétrico, né? Não é isso. É combustível e tem que dar aquela... E às vezes soa para botar... O bicho não quer pegar, de jeito a gente se esforça até que ele pega, né? Então, hoje, a igreja, ela se envolve muito com eventos, né? Mas os eventos parece que eles são resumidos em de nós para nós mesmos, né? Não cumpre a função. Me perdoe se eu tiver... equivocado aqui, tá bom? Mas na minha percepção, os nossos eventos hoje não têm cumprido, não tem como foco não. Porque, por exemplo, se a gente faz um evento da igreja, a gente deveria ter uma estrutura ou então uma organização ou um propósito de levar pessoas que não são cristãos para participar do evento, né? Irmão, os eventos é só para a igreja, então... Que evento é esse? Evento só para a igreja, vamos dizer assim. O culto. O culto é só para a igreja. E se tiver algum visitante, amém, né? Que vai testemunhar o que a igreja está fazendo. Mas o culto, quem cultua a Deus são os cristãos, é a igreja. Não é... Deus não recebe a glória, Deus não é cultuado. Deus tem que... as pessoas têm que se conectar com Deus para glorificar a Deus, para cultuar a Deus. A pessoa pode ter um bom coração, uma boa vontade, mas se não tiver conectado com Deus, né, ele não vai conseguir chegar ao objetivo, né? Deus, ele na história bíblica, nós temos aí vários exemplos, como um dos mais clássicos que nós temos aí é o próprio Cornélio, né? Que Deus vê aquele esforço dele para adorar, ele quer. E Deus então vai fazer o quê? Deus vai providenciar para que ele se conecte com ele e aí ele possa, né, realizar esse grande projeto dele, né? E alcançar aí a salvação da sua alma. E aí Pedro vai lá e ajuda ele, né? Ou seja, quem é que ajuda é o homem. Eu tive uma experiência com Deus. Para aí, rapaz. Vamos, deixa de brincadeira, né? Brincadeira tem hora, né? Então, ninguém tem essa experiência com Deus, né? A gente tem experiência com Deus, mas por meio da palavra, né? Essa palavra aqui que nos convence e nos ajuda a achar o caminho, que é Jesus, que nos leva até Deus, né? Então não tem outra... Deus falou comigo. Bom, se não foi pela palavra, então esquece, né? Eu tive um sonho. Bom, todo mundo sonha alguma coisa, né? Mas ficou aqui, na Bíblia. Então, gente, vamos fazer... as atividades, qualquer que seja, né? As atividades de sábado dos jovens precisa ser evangelística, meus irmãos. Não sei como, mas cada congregação, em tudo que for fazer, tem como objetivo principal alcançar o objetivo para o qual a igreja foi estabelecida na terra, que é levar a luz para as trevas, propagar as virtudes de Deus para as pessoas que não conhecem, promover a salvação das pessoas. Então todos os eventos têm que ter isso como foco. Agora, como a gente vai fazer para chegar lá, aí tem que trabalhar, ver como é que faz, né? Mas o foco principal precisa ser aí o evangelismo. Então, tendo aqui, versículo 11, do capítulo 21.
a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Isso aqui é a aparência da igreja, né? A igreja, ela carrega a glória, né, de Deus, né? A glória de Deus. Ela tem a glória de Deus. Então, a igreja. Então, aqui nós estamos vendo, claro, não é uma figura literal, mas é uma figura simbólica, né, da igreja, como a igreja é, né? Os filhos adotivos de Deus, eles compartilham a sua glória também com Deus, né? O Evangelho de João, ele vai falar aqui de Jesus, capítulo 1, versículo 14 e 16, assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, aqui nós temos essa descrição, né, da igreja, né, essa igreja maravilhosa, né, que Deus instituiu e que Deus nos colocou para dentro por um alto preço, né, pagou a nossa entrada, né? Quem não já foi numa festa recebendo um convite de alguém, né? Então, nós recebemos o convite do próprio Deus para fazer parte dessa instituição maravilhosa, né? Então, alguma coisa nos chama a atenção para nós lembrar que essas descrições são todas simbólicas, né? Às vezes a gente vê pessoas querendo literalizar essas, né? Por exemplo, quando a gente falou sobre a cidade de Roma, a grande prostituta, era um símbolo, era uma cidade, né? Então era um símbolo. Então tudo que a gente está vendo aqui, na maioria, quase que, acho que 99% do livro, ele está escrito em símbolos. Então a gente tem que ter essa mentalidade sempre ativa, né? Versículo 12 e 13, ele diz assim, ó, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas achavam-se a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Então, a cidade tinha 12 portas, né? Era murada, né? 12 portas. O muro representa esse muro alto. Ele representa uma proteção, uma segurança, né? Uma segurança. E as 12 portas é o número da totalidade do povo de Deus, né? Como a gente já tem visto, né? Então, 12 é o total do povo de Deus. Não é só dos israelitas, mas do povo de Deus de um modo geral. Aqueles que estão em Cristo. E vale a pena a gente estar enfatizando sempre que o povo de Israel, o Israel de Deus hoje, é aqueles que estão em Cristo. Não é aquele Israel lá do Oriente Médio, aquele estado, aquele país chamado Israel. Aquele lá não é o povo de Deus mais. O povo de Deus agora, segundo a Bíblia, é o povo que já estão em Cristo Jesus. Então, constituíram-se família de Deus. Então, o povo de Deus, o Israel de Deus hoje é espiritual, né? No dia do tabernáculo do Antigo Testamento, esse estava no meio com 3 tribos, né? Acompanhadas de cada lado, do norte, do sul, o oriente e o ocidente. O tabernáculo ele se movia e se mantinha dessa forma, né? Dessa forma. Então os irmãos estavam a contemplar uma cena que os arremetia à história lá no como Deus organizou. Então, o acampamento, nós tínhamos aqui um tabernáculo, e aí de um lado, do outro se dividiam ali os irmãos, né, os israelitas, né, que estavam ali a prestar aquele serviço, né, os levitas, né. Dali dos levitas tinha as 3 tribos que serviam, né, diretamente. Então, outra coisa interessante que está aqui é que nos dias, talvez seja a base
até para o simbolismo apresentado por Ezequiel no capítulo 48 de Ezequiel, né? Então, os anjos de Deus é que cuidam das portas. Os anjos de Deus é que estão ali. E aí você tem que voltar na história. Bom dia, Tassi, que Deus abençoe. Então, a gente tem que voltar na história e lembrar que quando Deus tirou Adão e Eva do jardim, lá do Éden, ele colocou o anjo para guardar lá a entrada, né? Para que eles não entrassem. Então, é o anjo do Senhor, são os anjos do Senhor que fazem esse trabalho, né? De guardiões das portas, para que ninguém usurpe, vamos dizer, usurpe o direito, né? De entrar ali, né? E assim as coisas se manterem em ordem. Outra coisa interessante fala dos alicerces, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Nós sabemos que Jesus tinha 12 apóstolos. Esses apóstolos, teve o Judas, que se desviou. E aí fizeram uma eleição lá, uma votação, tiraram sorte e aí escolheram outro apóstolo, outro homem para substituir o Judas, que foi Matias. Depois disso, nós tivemos o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo. Aí não dá 12, dá 13. Eu pergunto para você, qual desses dois não estão nessa lista dos 12 aqui de Jesus? Você tem coragem de arriscar? Eu não tenho, não. Eu não sei, não. Sinceramente, eu não sei. Tem gente que diz assim, não, Matias foi a vontade foi a vontade dos apóstolos. Paulo foi a vontade de Jesus, né? Eu não sei. Eu não posso dizer nada nesse sentido, tá bom, meus irmãos? Mas um dia a gente vai saber. Então, aqui no versículo 14 diz que os 12 fundamentos eram os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Então, tá aí, entregue para nós. Então, era símbolo também que nos assegura que se trata do povo de Deus. Aqui nós temos uma forma da gente pensar que é também falando da totalidade da igreja, de todos os membros. Não é para a gente pensar em Paulo, pensar em Matias, é para a gente pensar que esses 12 totalizam a quantidade, né? Toda a igreja. Então as 12 tribos nas portas e os 12 apóstolos, alicerces do muro, apresentam ou representam o povo de Deus, né, irmãos? Esse povo de Deus. Então a gente não pode nem deve, né, querer literalizar isso aí, para a gente não ter mais problema, né? Irmão Severo está dizendo o seguinte: bom dia, meu querido irmão Valdizan, que Deus lhe dê muita sabedoria para levar esse programa maravilhoso à frente, cada vez melhor. Amém. Glória a Deus. Esse é o meu desejo também, irmão. Esse é o meu desejo também, porque eu tenho abraçado esse trabalho aqui na rádio como o meu ministério número 1, sabe? De serviço que eu tenho feito. Tenho assim, encarado, aceitado esse trabalho aqui na rádio como o número 1. E aí eu preciso zelar por ele, né? Zelar por ele. Eu conto com a ajuda de Deus, é verdade, e com a ajuda dos irmãos, né? Oração. Tem irmãos que ajudam com as orações, com as palavras, outros ajudam financeiramente. E todo mundo vai ajudando, né? Eu sei que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E essa é uma porta que eu acho que foi Deus que abriu.
Se você concorda comigo, amém. Se não concorda, ore para que Deus use essa porta para a glória dele. Bem, aqui nós temos o 15 ao 17, as medidas, né? Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrada, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Versículo 17. E se mediu também a sua muralha, 144 côvados. Media. Medida de homem. Isto é, de anjo. Aqui tem algumas coisas para a gente falar. 12.000 estádios, né? 12.000 estádios, ele está dizendo aqui, na conta que nós temos aqui, seria 21.160, seria 2.160 quilômetros. Então, literalmente, seriam 4.665.600 quilômetros quadrados de área. Mas, logo, a gente tem aqui 2.160 quilômetros de altura, porque é um cubo. Ou seja, no total seriam 10.107.096.000 quilômetros cúbicos. Então, se a gente pensar num número desse, a gente vai entender que há espaço para todo mundo, né? Há espaço para todo mundo estar ali, né? Se colocar em termos literais, então tem espaço para todo mundo, né? Então, irmão Severo, esse número 12 é bem simbólico também, né? Assim como outros números do Apocalipse, é verdade, irmão. Esse é seu melhor dom dos muitos que você tem, e todos glorificam a Deus. Amém. Amém, irmão Severo. Que Deus nos abençoe e dê coragem para a gente continuar sempre buscando glorificar o nome dele, né? Que nós temos mais gente, olha, não é brincadeira não, tem espaço mesmo para todo mundo, viu? Aqui outra vez a gente vai encontrar o número 12, né? Que representa aí a totalidade do povo de Deus, né? Temos alguns textos comparativos, né? Como Ezequiel, capítulo 42, versículo 20, 43, 10 e 12. Então nós aprendemos em Apocalipse 11 e 2 que o propósito de medir, lembra disso? O propósito de medir é de separar o santo do mundo, para a proteção do santo e a condenação do mundo. Então o exercício do juízo, né? Então Deus está medindo, separando, uma medida de justiça, né? Medindo. A medida do muro de 64,80 metros de espessura, gente, não é qualquer coisa, né? A largura do muro era 64, quase 65 metros. Tem um bicho voando aqui. Quase 65 metros de largura. Aí, novamente, nós temos o número 144, que está baseado no número 12 vezes 12. Então, 144 seria a totalidade, tanto dos judeus como dos gentios, né? Seria a totalidade do povo de Deus. Então, olhando assim, falando assim, comentando assim, parece, né? Parece bem simples, né? Parece bem simples essas descrições de Apocalipse. Não tem tanto mistério, né? Deixa eu ver aqui. Os versículos 18 ao 21 diz assim: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados e toda espécie de pedras preciosas, de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. No versículo 21 ele diz: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas e de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Eita, que descrição fantástica, né? Que descrição fantástica, né? Aqui a comentário do nosso irmão Severo, só que a referência sobre os 12 não foi eu, foi a Noemi. Ah, tá bom, tá bem, tá aqui. Desculpa que eu vi a lenda aqui, tudo dá um só, né? Mas tá bem. Obrigado, irmã Noemi, pela a conclusão aí fantástica, né? Então, nós temos aqui essa descrição dessas preciosidades. O que vocês acham que são essas preciosidades, meus irmãos? Essas pérolas. Gente, entre as coisas que a gente pode dizer, está exatamente o fato, né? Está exatamente o fato de essas pérolas serem aquelas pedras que estão no edifício. Lá em 1 Pedro 2,5, quando ele diz que nós somos aqueles tijolinhos da construção, né? Então, as pérolas estão por ali. Então, nós somos essas pérolas. Cristãos são essas pérolas, né? Que o Senhor, então, está apontando ali, né? Então, nós temos aí essa expressão que mostra também o valor de cada um de nós, né? Quanto é que você vale para Deus, né? Quanto é que vale, né, a sua, né, quanto é que vale a sua pessoa, né, a sua alma para Deus, né? Versículo 22, falando do templo, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, o santuário aqui é formado por Deus e Jesus, né? O santuário. Então, a comunhão perfeita para todos que pertencem a esse povo, né? A desfrutar de uma comunhão perfeita com Deus e com Jesus e tudo mais ali na eternidade, né? Outra vez tem que lembrar aqui do irmão Luiz, né? É nós na fita, mano. É nós de novo aqui, né? Então, nós moraremos perfeitamente em Deus e Ele em nós. Hebreus, no capítulo 6, versículo 18 ao 20. Eu vou ler aqui para nós. Hebreus 6, 18 ao 20, diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós estaremos desfrutando dessa intimidade, né, com o Todo-Poderoso, né? Graças a Deus, né?
Versículo 23 ao 25. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Rapaz, que coisa maravilhosa, né? Deus e Jesus são a luz desta cidade. E aí vale a gente parar aqui para pensar, poxa vida, a palavra de Deus, ela já diz que Deus é luz e que nele não habita treva nenhuma. Nós somos iluminados por Deus, né? Deus habita em nós. Então, nós não devemos jamais abrir mão disso, nem baixar nossa guarda para o pecado. Devemos nos manter nessa luminosidade divina, né? Mantendo essa comunhão com Ele e nos alegrando e alegrando Ele também. Então, Deus e Cristo são a sua luz. Uma luz espiritual para um povo espiritual que não terá necessidade de luz física. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, nada disso nós precisaremos mais, porque a glória do Senhor iluminará esta cidade. E aí? Quem é que paga a conta, né? Até quando essa luz vai estar acesa? Gente, a luz não se apaga jamais, a luz é permanente, portanto não haverá noite, mas um eterno dia. E é interessante que aqui a gente tem um problema sério, né? Sol, calor, a gente está quase torrando. Agora mesmo aqui em Maringá deve estar o quê? Agora são 11 horas, 10h50, já deve estar em faixa dos 35 graus. Daqui a pouco vai para mais. 1h da tarde está 37 graus na sombra, né? Então, lá não terá noite, lá não terá essa questão de cansaço, não tem a questão do calor, não tem a questão do estresse, porque nós habitaremos ali na temperatura ideal, né? Não precisa ar-condicionado, não precisa ventilador, nada. Estaremos sempre na temperatura perfeita, onde Deus habita e nós habitaremos também. Eu espero estar provocando em você, meu irmão, talvez você que anda assim meio cambaleando, meio enfraquecido, tenha provocando em você o desejo de ir para essa cidade, sabe? Porque é o de mais importante. No final da nossa jornada, o que nós queremos é tomar posse da bênção, receber a coroa, entrar na eternidade com Deus. O fim da nossa caminhada a gente tem que esperar que dê nisso, né? Que o contrário, aí é complicado, né, meus irmãos? É complicado, mas a gente quer chegar lá, né? Então, permite o livre acesso para todos os salvos, todo momento, né? Nós estamos aqui, versículo 25, dizendo que as portas da eternidade estão sempre abertas para todos, né? As portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então, todos aqueles que optarem por estarem, por viverem, por pertencerem a essa realidade espiritual divina, as portas da cidade estão abertas para você, meu amado, minha amada. Tome posse, é isso que a gente espera. Falando um pouco sobre, aqui é tudo, meus amados, falando da igreja, né? A sua honra, versículo 24 e 26, né? Diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. Versículo 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Eita! Ao fim, a igreja recebe honra, glória e a glória que merece, né? Aí entra na área do merecimento, né? Uma vez que a igreja tem glorificado a Deus nesse mundo, ela merece. Aí ela entra na questão meritória, vamos dizer assim, né? Ela já merece receber essa honra. Então, porque assim, ó,
A igreja aqui nesse mundo, ela é humilhada, né? Mas na eternidade, ela é honrada. Então, aquilo que Jesus fala, aquele que se humilha, será exaltado. E aí a gente vê aqui nesse texto, a igreja sendo honrada, né? Sendo honrada. Então, toda a honra será para Cristo e o seu reino vitorioso, né? Nós vamos estar ali, vamos dizer se é figura. Vamos literalizar uma figura, né? Nós estamos aí todo mundo reunido e Jesus na frente, né? Jesus na frente como nosso grande general de guerra, né? O grande vitorioso. Que momento fantástico, né? Que momento maravilhoso nós temos aqui, né, meus irmãos? A gente não tem ideia, né? Então, versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Rapaz, é exclusividade, né? É exclusividade, nem todos participam, né? Irão participar. E a pergunta é decisiva, né? Você está escrito, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Essa é uma pergunta que deve ser respondida de forma positiva, né? Então, se você ainda não está com o seu nome escrito no livro da vida, olha, procura colocar, viu? Se você não sabe como, entre em contato com a gente aqui, tá? Olha, eu quero colocar meu nome no livro da vida, como é que eu faço? E aí a gente vai lhe ajudar a tomar posse dessa bênção. Se quiser ir para casa, para essa cidade, só tem um caminho: Jesus. É verdade, só tem um caminho. É Jesus. Como pegar esse caminho? Entre em contato com a gente aqui, eu vou lhe dizer. Tá bom? Vou lhe ajudar a tomar posse desse caminho maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu quero falar desse texto aqui, até o versículo 5 do capítulo 22, e vou deixar a conclusão para a gente fazer em outro momento, tá bem? Em outro momento. Mas chegando aqui no versículo 1 do capítulo 22, então me mostrou o rio da água viva, a água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Olha, de onde sai a água da vida? De onde sai a fonte? Qual é a fonte? Como é que sai? Rapaz, aqui no versículo 21, nós temos uma provisão de vida segura e eterna, né? A provisão, ela vem de Deus. E nós temos aí Jesus falando sobre isso no capítulo 4, quando ele está conversando com... Capítulo 4 do Evangelho de João, né? Quando ele está conversando com aquela mulher ali no poço de Sicar, e ele vai falar exatamente sobre essa água da vida, né? A água que mata a sede para a eternidade, né? Coisa maravilhosa, né? Então, tudo vem de Deus, né? Essas coisas vêm do Senhor, é Ele que providencia para nós. No versículo 2, ele diz: no meio da sua praça, né, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, né? Olha, agora a descrição dessa árvore da vida, né? A ênfase está sempre na vida. Aqui só se trata de vida, né? Aqui não tem outra coisa para se tratar. Aqui não tem nada relacionado à morte, né? Você sabe que quem está na Cidade Santa, quem está ali, né? Não vai mais experimentar a morte não vai mais rondar. A morte já foi destruída para ele, né? Já está no bem bom eterno. Então haverá toda a provisão para os servos de Deus de eternidade a eternidade, né?
O legal é que a gente não vai precisar sair dirigindo Uber por aí para ganhar dinheiro, não vai precisar trabalhar na roça, não vai precisar ficar vigiando os prédios por aí. Não precisa ficar fazendo vigilância de portaria, né, irmão Severo? Para ganhar o sustento. Deus vai mandar ali tudo certinho, todo dia, o tempo todo, né? Não é nem todo dia, que não haverá dias e dias, é só dia. Aqui nós temos também uma observação. Em ambos os lados do rio estão disponíveis, né? Dá fruto. O fruto da árvore da vida, ele é perpétuo, provendo assim para a vida dos santos eternamente. Aqui a palavra perpétuo, ela pode ganhar um sentido de eterno, tá, irmãos? Pode mudar para eterno sem problema não, até porque perpétuo é enquanto dura um período. Então, falar que a árvore vai prover de forma perpétua, tá tranquilo, tá? Porque enquanto houver eternidade, então tá perpetuado, né? Então não tem problema. É diferente quando a gente pensa nos elementos da aliança de Moisés, que eram perpétuos, né? E a pessoa quer que seja eterno, né? Então, essa é a diferença. As nações são as que foram salvas, que mencionam em 24 de 21, né? Então, as nações que nós estamos falando aqui são as nações, as pessoas daquelas nações que foram salvas. As folhas da árvore provêm saúde perfeita. Não haverá necessidade de abrir um pronto-socorro ali, né? Ali tá, a cura já está por ali mesmo, né? Aí nós temos aqui outra vez essa menção do povo de Deus, né? A questão dos 12 frutos, né? Coisa parecida. Aí versículo 3 ao 5, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão de luz, eles de luz, de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Aqui nós estamos falando, né, de uma comunhão perfeita, né? Algo realmente completo. Comunhão perfeita com Deus. Seu trono está no meio da igreja, no meio do seu povo. O trono de Deus, né? Onde Deus está reinando, absoluto. Rapaz, é verdade. Então, Deus está reinando absoluto no meio da igreja. Não existe vários tronos, né? O texto ele diz que há apenas um trono. Um trono. O trono de Deus e de Cristo Jesus, né? É o mesmo que nós temos aí retratado em 1 Coríntios 15, 20 e 28, né? Então não haverá nenhuma maldição para os fiéis, né? Já não terão que se preocupar com esse tipo de problema. Não haverá condenação, não haverá fuxico, não haverá nessas coisas nada. Nada. Só bênção. Lembrar aqui, né? Que essa bênção de não ter essas maldições, ela começa a partir do momento que nós estamos em Cristo. A partir do momento que nós estamos em Cristo, a gente já desfruta disso, porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer em Romanos 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então já não existe mais hoje, já não existe mais essa condenação, porque como eu já falei, nós estamos na eternidade e ainda não, né? Então nós já estamos aí a caminho, mas não estamos lá ainda. Mas se permanecermos firmes, estamos e estaremos, né? Na eternidade. Então não haverá nenhuma maldição. Então,
essa comunhão que nós teremos e que nós já temos com Deus, ela promove o serviço eterno. Serviço eterno. Ela promove, né, a luz eterna de Deus em nossas vidas, para iluminar nossa vida e ajudar a iluminar a vida de outros também. Essa comunhão, ela resulta, né, na nossa introdução e permanência no reino eterno de Deus. Então nós somos hoje participantes desse reino eterno de Deus e essa permanência nossa, ela vai enquanto e durante todo o tempo em que nós desfrutamos dessa comunhão com Deus. Então nós estamos na eternidade com Deus, precisamos nos manter dentro desse padrão, né, de relacionamento para poder continuar aí dentro do projeto maior, né? Então, aqui nós temos a questão do nome também, né? Não, aqui a gente tem nome, né? Você já viu alguém que lhe conhece que lhe chama moço ou não sei das quanto? Não, lá é nome mesmo, né? Diferentemente do que estava acontecendo em Roma, que as pessoas recebiam a marca da besta ali para ter direito de transitar e tudo mais. Aqui nós estamos vendo que nós temos o nome, né? Nós seremos reconhecidos como aqueles que pertencem a Deus eternamente. No caso, nós já falamos aqui que um nome foi dado para que a gente use e zele, que é o nome de cristão, que são pequenos cristos, né? Ou aqueles que pertencem a Cristo. Então nós temos essa responsabilidade. A igreja do Senhor, meus irmãos, é um reino eterno, é verdade. Mas é um reino que está reinando agora. O reino que está reinando agora. Sim, o reino que está reinando agora. Deus nos fez reino e sacerdotes para reinar com ele agora, né? Se a gente quiser, agora no milênio, enquanto estamos nessa vigência. Seu reinado sobre a terra também foi manifesto, né? Então, Jesus é o Senhor dos céus e da terra, né? E ele reina absoluto, né? Está reinando e reinará ainda mais. Aí a melhor palavra é o reino de Deus, onde está o trono de Deus e o seu Filho Jesus. Amém. Podemos dizer que estamos na antessala. Nós estamos ali no prelúdiozinho, né? Estamos no prelúdio. Se bater as botas, já entra, né? Já vai entrando. Se não bater as botas, espera Jesus chamar e vem, bora. Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui, tá? Nós estamos reinando hoje, irmão, sobre a morte. Nós que estamos em Cristo, estamos reinando sobre a morte. Então, mas nós vamos morrer. Para aí, gente. É claro que essa morte física ela tem que acontecer, que é a separação do físico e do espírito. Então, essa separação, quando se dá, é a morte. Ou seja, o espírito vai para onde deve ir e o corpo fica aqui com os homens para enterrar, né? Para levar flores e lamentar e tudo mais, né? Mas a alma do homem vivificado, ela já vai para o lugar devido, né? A igreja que nós fazemos parte, o reino que nós fazemos parte, está reinando. Reinará e reinará para todo sempre, né? Não tem assim um período, um prazo de validade. É para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou parar por aqui. E amanhã, na próxima lição, a gente vai fazer a conclusão de tudo que a gente já falou até aqui, concluir o capítulo 22, do 6 até o 21, e concluir esse estudo que eu, no meu modo de ver, maravilhoso. Embora o professor aqui não tenha sido tão brilhante como merece o texto e o assunto, mas eu fico muito feliz de poder, né, ter desfrutado desse estudo, dessas reflexões,
dessas meditações assim, com os irmãos. E certamente em outro momento a gente vai retomar de novo esse livro, porque é como a gente sabe, né? Cada vez que a gente estuda as escrituras, mais a gente aprende, né? Comentário do meu irmão, da minha irmã Noemi, que diz assim, olha, o corpo fica aguardando o dia da grande ressurreição. É isso, é isso. Ele vai se decompor, é verdade, vai apodrecer. Outros vão ser cremados, mas no dia da ressurreição eles vão ser reunidos novamente com o Espírito e serão assim glorificados, né? Comentário do meu irmão Severes, no momento que eu me batizei, é isso? Já entrei no reino de Deus, porque entreguei minha vida a meu rei, que é Jesus. É verdade, no momento que a pessoa se batiza, ela já entra, já se torna participante do reino. Glória a Deus, é isso mesmo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a crescer mais e mais nessa jornada maravilhosa. Vou ficando por aqui, mas prometo que amanhã, se o Senhor permitir, eu volto de novo, né? Se o Senhor permitir, eu volto de novo e vou continuar aqui compartilhando com vocês essa boa palavra, né? Se tudo correr bem, amanhã teremos a participação do nosso irmão aqui com a gente. Mas se não, a gente vai ter sempre a palavra de Deus. Um abraço para todos vocês. Que Deus esteja enchendo o coração de cada um de graça, de amor, né? E do conhecimento dele, né? Para permanecer firme e inabalável nessa obra maravilhosa. Amém? Um abraço para todos e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.